Bom, realmente, finalizando, a ideia de liberdade econômica e intervenção do Estado nunca foi muito bem encontrada no governo liberal, não. Tá? Na verdade, é muito marcada por um movimento pendular, que é o trato de vocês. O pêndulo está aqui. De um lado é o Estado, do outro lado é o mercado. Ora, o pêndulo tende para o Estado, tem mais intervenção do Estado, ora ele tende para o mercado, que é mais ausência do Estado. O que a gente deveria pregar? Que o pêndulo ficasse bem no meio. Aí você teria um equilíbrio. A gente não encontra isso. A gente não encontra isso em lugar nenhum. Sempre a gente vai ter mais ou menos intervenção do Estado. O que a gente está fazendo aqui hoje é entender como funciona esse processo. E para você entender como funciona o dia a dia de vocês, as relações entre Estado e mercado, é entender a lógica desse movimento pendular. E para entender a lógica desse movimento pendular, é preciso entender que matrizes teóricas é que a gente vai usar para isso, quais sejam liberalismo e marxismo. Tudo bem? Esse pêndulo aí que está no material de vocês. Quem é o pêndulo? É a sociedade. É a própria sociedade. A sociedade ela tem a regulação muito forte do Estado, ora tende para a ausência do Estado total do domínio do mercado. O que seria o ideal? Seria ficar tranquilo. Mas a dinâmica não é parar. O nome dinâmica ele pressupõe parar. Ele vai estar sempre se movimentando. E em que momento a gente vai se encontrar depende do momento que a gente está. Hoje, por exemplo, no caso do Brasil, logicamente, por uma questão lógica, nós temos um governo mais alinhado à intervenção estatal. Então, a lógica, a gente precisa ter um pêndulo mais para o Estado. Você pega um governo neoliberal, nós tivemos alguns exemplos. Você já tem um pêndulo para o mercado. Mas ele vai estar sempre fazendo esse movimento. Bom, e aí é só a explicação do que eu acabei de falar, né? Quando o pêndulo chega ao seu ponto máximo à esquerda, a intervenção do Estado é muito grande. Quando ele chega ao ponto máximo à direita, porque já você tem intervenção, ou melhor, o mercado muito forte. A sociedade vai ter de um lado o Estado, do outro lado o mercado. Sempre na alternância. E aí ele diz, bom, por que fica essa alternância contínua? São dois princípios opostos, né? De um lado a matriz liberal, do outro lado a matriz marxista. Na realidade, essa alternância, ela se explica pela impossibilidade de encontrar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, porque cada um tem as suas virtudes, cada um tem os seus vícios, cada um tem um pensamento, cada sociedade, cada época, cada momento. Está vendo um momento tal, amanhã o outro. A história nos mostra isso. O Brasil, apesar de não ser um bom exemplo, porque a gente tem é muito recente, né, esse processo democrático. Lembrando a vocês que a gente está falando de democracia, que é basicamente da década de 80 para cá. A gente tem 20 anos aí de história ditatorial, fica difícil. Mas na década de 90 a gente fala em abertura de mercado de comércio internacional, é muito novo, foi outro dia. Mas a gente olha a história das sociedades, sempre vai ver essa alternância, né, desse pendular. O Estado, na realidade, ele é o contraponto. De um lado o mercado e do outro lado o Estado. Só que veja bem, a história mostra que enquanto o Estado tem essa capacidade, grande capacidade distributiva por um lado, por outro, ele é menos eficiente no mercado. Toda a nossa história brasileira, qualquer um de vocês lembrar, produtos ou empresas que eram totalmente estatais, elas eram muito menos eficientes do que quando passaram a ser do mercado. Porque a lógica do mercado é a busca pela eficiência. E assim, a dinâmica do mercado é outra. Quando você tem um aparato totalmente estatal, você tem muito mais ineficiência. A nossa história mostra isso. Por mais que diga, mas está errado, a privatização é errado, a concepção é errada, você está falando só para o Brasil. Calma. Eu estou falando da lógica de cada um. A história mostrou o Estado ineficiente todas as vezes, ou pelo menos em sua maioria das vezes. Mesmo a Petrobras, que está tão na mídia agora, é o nosso maior exemplo de intervenção estatal. Um modelo totalmente de intervenção estatal,
de participação acionária, enfim, de total participação do Estado, tem se mostrado pouco, claramente deficiente, corrompido, entre outras coisas, e olha que eu estou pegando leve. Por quê? De novo, a história está mostrando que quando o Estado toma a frente do mercado, ele não é tão eficiente quanto o mercado realmente exige. Ele precisa ir muito longe também, não. Eu sei que mudou muito. E essa mudança faz parte de um processo de reconstrução mesmo, de uma terceira revolução industrial que a gente viveu e ainda está vivendo. Mas se vocês olharem assim, pegando escolas públicas e escolas privadas, mas aí temos de eficiência. Falando em termos de exploração, porque tem uma situação diferente. Uma escola pública, mais com as exceções, não vai ser tão eficiente quanto a escola privada. Dificilmente vai ser. Novamente a história nos mostra, por mais que a gente não queira, o Estado, quando ele, vamos dizer assim, entra no mercado, assume as funções do mercado, ele acaba inibindo a atividade produtiva. Ele fica inchado, ele não é eficiente. E aí você tem, vamos defender o Estado, vamos defender o mercado. Na verdade, vamos defender o equilíbrio entre eles. Um não pode viver sem o outro. E nós, enquanto sociedade, não somos nós. Se você tem só o Estado e a ineficiência reinando, quem sofre com isso? A sociedade. Mas se você tem só o mercado, e aí você tem exigências, graus de exigências, você tem uma exploração também do trabalho de forma exacerbada, sem o Estado, a sociedade também sofre com isso. Então, o que a gente busca? O equilíbrio. E nesse momento entendemos que essas são as duas matrizes teóricas que vão explicar essas relações entre Estado e mercado. Sejam correntes liberais, sejam marxistas, elas contrapõem-se, lógicas nessas contrapostas. Sem dúvida alguma, são questões fundamentais que elas tentam obter respostas, tanto uma como outra. Qual é a natureza do domínio do Estado, enfim, como é que é a relação entre Estado e sociedade, não importa qual seja a matriz, a lógica é responder a essas questões. E o engraçado é que a maioria delas não conseguiu responder muito bem. Né? A gente fica sempre alternando entre as ideias liberais e marxistas, mas são vários os autores que são representativos de cada um delas. Quando a gente fala do pensamento liberal, a gente tem a lógica do Rousseau, de Locke, de Hobbes, de Montesquieu. Todo mundo já ouviu falar de Thomas Hobbes, a lógica do Leviatã. A sociedade vivia em completa anarquia. E aí, para a gente parar de se matar uns aos outros, a sociedade chega e diz assim, vou abdicar da minha liberdade, um pouco dela, para dar a outrem, esse, o Estado, o poder de criar normas, que eu não tenho que obedecer. Mas, gente, você está perdendo a sua liberdade, sim, mas é necessário para a gente continuar sobrevivendo. Então, eu dou ao Estado esse grande Leviatã, é o título da sua obra. Eu dou ao Estado este poder. Bom, fazendo uma concepção lógica, vai fazer a teorização. Quem são os pensadores liberais? Quem são os pensadores da matriz marxista? Lógico, o pensador da matriz marxista é Marx. Né? Quem tem números, a lógica é sempre do individualismo, que se prega o justnaturalismo e o individualismo. O alicerce mesmo do pensamento liberal nas ideias de Rousseau, Locke e Hobbes. É lógico que tem os outros autores, até chegar inclusive no próprio Smith, com o liberalismo econômico. Né? Então, para eles, o pensamento liberal, a vida em sociedade não é um ambiente natural do mundo, é um artifício, né? Nós firmamos um contrato dando essa legitimidade ao Estado para que a gente possa viver em sociedade. E esse contrato social, ele é precedido, Hobbes e Rousseau falam no estado de guerra, no estado de natureza, que se agregou até então o direito natural do indivíduo, de ninguém vai se meter na minha vida. Eu tenho o direito de viver. O meu individualismo não pode ser interferido, mas eu tenho um contrato que é feito para poder continuar vivendo em sociedade. E esse contrato social, lógico, um elemento fundamental para o pensamento liberal, lembrando a vocês que esse direito natural, ainda existente, discussão grande, por exemplo, quando a gente fala em eutanásia, outras coisas, trazendo essa discussão à tona, porque o direito à vida é um direito maior, é um direito maior. Ninguém pode tirar a vida de outro, nem mesmo o próprio Estado, nem mesmo você. Você mesmo, Estado.
Recentemente, no mês passado, teve muito noticiado fora do país, uma moça que ia morrer, né, e saiu fazendo viagem, enfim. Fez a propaganda do dia que ela ia se matar. Já marcada, assim, não tinha mais tanto tempo de vida, mas a grande discussão teórica foi essa: será que ela podia fazer isso? Porque o direito natural é o direito à vida, é o direito de viver. Essa é a única base, inclusive hoje, é a única base legítima do direito civil. A lógica da propriedade tem que ser mantida e a lógica da própria vida. Então, assim, de acordo com o pensamento liberal, os únicos direitos que realmente se apregou, que permanecem, que sobrevivem, é o direito à liberdade. Lembrando a vocês, liberdade sem interferir na liberdade do outro, né? A liberdade da bagunça total. Para isso tem o Estado, para isso tem o contrato social. E a propriedade, também lembrando, pela propriedade legal, legítima, que o Estado vai defender para que permaneça com ela. Os conceitos chaves para Marx são de classes sociais. Em toda a história de todas as sociedades, as classes sociais são diretamente ligadas a um modo de produção dominante. Eu tenho aquele que domina e aquele que é dominado. E nessa dialética, ou seja, nessa comparação, você tem o materialismo de Marx. Basicamente, dentro dos conceitos chaves, eu tenho forças produtivas, trabalho humano, meio de produção, e as relações que se envolvem entre essas forças produtivas. Esses dois conceitos são bem comuns. O modo de produção marxista é essa combinação de forças de produção e de relações de produção. Durante a evolução da história, ele vai falar do comunismo primitivo. Eu queria mostrar para vocês, basicamente, os modelos. O comunismo primitivo a gente não precisa entrar muito, não. Mas ele vai dividir basicamente 4 modos de produção: o asiático, o antigo, o feudal e o capitalista. Entendendo aqui como funcionam os modos de produção. Esse modo de produção asiático ele é estranho à nossa civilização ocidental. A gente não estuda ele. A gente começa a estudar os modos de produção materialismo dialético de Marx a partir do modelo antigo, onde você tem de um lado o senhor de escravo, do outro lado o escravo. Novamente as classes sociais antagônicas. O modelo antigo vai o quê? Pega a antiguidade clássica até a queda do Império Romano. Quando dá a queda do Império Romano, começa o período feudal. Tem um modo de produção dominante, você tem 2 grandes classes também antagônicas. Aqui já o senhor feudal e o servo. Mas observem que são sempre 2 grandes classes sociais antagônicas. E aí vai se constituir o método de Marx, e analisar essas classes. Antes do modelo antigo, eu tinha o senhor de escravo e o escravo. Agora tem o quê? O senhor feudal e o servo. Tem uma mudança na história. Antes do escravo, o escravo não tem direito à própria vida. Ele é uma propriedade, como outra qualquer. Aqui, eu já tenho o servo. O servo tem pelo menos direito à vida. Direito a trabalhar nas terras do senhor, direito, quem sabe, ao excesso, com esse excesso, conseguir comprar alguma coisa para ele. Já uma mudança grande na história ali. Do outro lado, eu tenho o senhor de escravo, na antiguidade clássica, o senhor de escravo. Agora eu tenho o senhor feudal, que é a representação da nobreza. Então, também já há uma grande mudança ali. Lembrando a vocês que, gente, e a igreja? E a igreja do feudalismo? A igreja é a grande senhora feudal. Não exclui o método de Marx. A grande senhora feudal é detentora de terras, que era a grande riqueza do feudalismo. Eu vou dizer para vocês anteriormente, a coisa que a gente está usando, claro, material vocês estão dentro da terra. Madeira, cimento, para vocês vem da terra. Qual é a riqueza? A terra. Quem mais tivesse terras, mais rico seria. Quando a gente passa para o capitalismo, aí você já tem outras 2 grandes classes, sempre usando o método marxista. Aqui já vai ser o quê? A burguesia, Petrópolis de Deus, e o proletariado. Eu posso chegar a atualizar esses dados hoje e eu vou dizer o quê? Que é o empregador e o empregado. Assim. Mas sempre a gente tem na história os modos de produção. Na nossa história você tem classes sociais, relações de produção entre essas classes e sempre, aquele que detém
os meios de produção, e aquele que não detém nada e que tem que vender ou dar a sua força de trabalho. No caso da, estou falando aqui na antiguidade, né? O cara não tinha que vender, é a propriedade. Quando você passa para o feudalismo, você já tem uma pequena mudança. Quando você passa para o capitalismo, você já tem uma outra mudança. Então, o que a gente pode afirmar aqui? Em uma frase de Marx. A economia é uma toda história. As mudanças na história foram mudanças na economia. E as mudanças na economia foram mudanças nas relações de produção. Aí o Marx vai apresentar em resumo, né? Basicamente. Você tem um modo de produção antigo, senhor de escravo, senhor feudal servo, burguesia proletariado. E nessa contraposição, nessa contradição, a gente tem o desenvolvimento das relações da própria sociedade até chegar no capitalismo propriamente dito, que é o que a gente vive hoje. Mas olha, de um lado, sempre, senhor de escravo, senhor feudal, burguesia. Ainda tem os meios de produção. Do outro lado, sempre, escravo, servo, proletariado. Aquele que tem que entregar, dar, vender a sua força de trabalho para poder sobreviver. Supondo que a mais-valia, supondo não, a mais-valia é a jornada de trabalho estendida, o mais valor. E o que é a mais-valia relativa? Bom, por mais que eu queira explorar a mão de obra de alguém, o dia só tem 24 horas. Não adianta querer você trabalhar 23 horas e amanhã você continuar trabalhando 23 horas. Tem como. Então, o que é que eu faço? O que é que o capitalismo fez? O sistema fez? Tá, em vez de aumentar a hora de trabalho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir o teu tempo de trabalho socialmente necessário, ou seja, eu vou te dar tecnologia para você fazer o que você fazia em menos tempo. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, vamos supor, você trabalha numa empresa qualquer, o trabalho que vocês fazem, você tem que imprimir um relatório, alguma coisa assim. Tem uma máquina que imprime, sei lá, 10 folhas por minuto, 5 folhas por minuto. Com uma outra, que agora faz 50 folhas por minuto. Então você vai ter muito mais relatórios sendo impressos com a mesma quantidade de tempo. Vocês estão entendendo? Então, a gente costuma usar o exemplo do livro da pescadora. Você vai pescar, trabalha para mim e me traz 10 peixes por dia. As suas horas de trabalho que são legalmente válidas. Aí eu vou e compro uma máquina moderna, compro um sonar, eu sei exatamente onde está o peixe, te dou rede, entre outros equipamentos, eu não sei pescar, mas enfim. Tem vários equipamentos modernos, e aí antes de você trazer 10 peixes por dia, agora você traz 50. Eu te fornecer equipamentos para isso. Então, o que é a mais-valia relativa? É justamente você fornecer essa tecnologia e fazer com que o trabalhador ele consiga mais trabalho em menos tempo. Eu chamo de trabalho socialmente necessário, eu reduzo o tempo do trabalho socialmente necessário, eu reduzo o tempo para me pagar. Eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, mas supondo que nas primeiras 4 horas eu me paguei, as outras 4 horas restantes é mais valia, concorda? Agora, com essa nova tecnologia, em 2 horas eu me paguei. Então, 6 horas vão ser mais valia relativa. Vocês estão entendendo?